Este vídeo é um oferecimento de cdkdeals.com, uma loja com preços bem bacanas onde você pode adquirir jogos da Steam ou da Origin e também a licença completa de softwares como o Windows 10 Pro para ativar em seu PC e tê-lo original. Ao colocar algum item no carrinho e usar o cupom RSSV, você obtém um desconto exclusivo que deixa o valor final ainda mais acessível. Veja nessa compra aí do Windows. Pagamento via PayPal, Mercado Pago ou PagSeguro, sem mistério. Cheque os links da descrição para ter acesso a CDK Deals. Hoje eu vou falar o que achei do 2AM E550, um notebook que chegou ao Brasil originalmente no final de 2019 e foi um sucesso. Ele tinha como primeiro grande diferencial o fato de usar processadores de desktop e não de notebook, ou seja, força bruta máxima acima da média. O chip gráfico era a GeForce GTX 1050, básico, embora ainda capaz de rodar games pesados com alguma decência. E aí tinha o segundo trunfo, que era preço, porque a oferta ia de cerca de R$3.000 a menos de R$4.000. Isso considerando que havia versões com Core i3, i5 e i7. Eram ótimos valores mesmo para a época, antes da alta do dólar. Lembro inclusive que pouco depois eles chegaram a ser reajustados para cima, ficaram mais caros, embora se mantendo vantajosos. Até que o estoque acabou e esses notebooks sumiram. No início de agosto de 2020, mais de um semestre depois, a 2AM fez um relançamento do E550, com os mesmos processadores de desktop Intel de nona geração. O problema é que depois da crise, os preços voltaram muito mais altos. As versões Core i5 e i7 chegaram por mais de R$5.000, passando até dos R$6.000. Isso pegou o público de surpresa, até revoltou grande parte dele. A 2AM, que fez uma breve campanha divulgando a volta do modelo nas redes sociais, ela acabou tendo que lidar com uma reação negativa e até baixou um pouquinho os valores. Só que eles ainda ficaram num patamar parecido, quer dizer, bem alto. Eu tenho aqui um desses E550 da segunda leva, a leva do retorno. Passei algumas semanas utilizando o notebook e hoje vou contar minhas impressões para analisar a situação dele. Como muitos sabem, a 2AM é uma submarca da brasileira Positivo, mas esse notebook é um chamado White Label, quer dizer, desenvolvido por uma grande empresa asiática, nesse caso a Clevo, que tem muito know-how no segmento. E no Brasil, a máquina só recebe os logotipos 2AM, assim como personalizações na configuração e prestação de garantia. Mesmo vindo de uma boa fabricante, o modelo em si tem uma construção externa super básica em plástico, sem destaques. Dá pra perceber linhas até meio grosseiras nas laterais e no fundo do E550, com encaixes que não são lá dos mais precisos, coisa e tal. Além disso, na minha unidade percebi que tem um ponto à direita do display que quando eu aperto, ele faz um tec, porque a presilha da moldura não tá 100% justa. Não é algo que influencia a utilização prática de forma alguma, mas, de qualquer forma, digno de nota. Em relação à beleza, diria que não dá pra chamá-lo de um notebook feio, mas dizer que é bonito também é meio forçação de barra. Ainda assim, existem pontos positivos, viu? O teclado, por exemplo, ele é retroiluminado e na minha unidade os LEDs são coloridos, RGB, podem ser ajustados de várias formas. Não dá pra garantir que todos venham assim, já que na primeira leva de 2019, apenas as unidades iniciais eram desse jeito, meio que como um brinde. É um teclado que me agrada por ter teclas direcionais grandes, embora a de barra interrogação seja pequena e tenha me feito errar por mais de uma semana. O feedback dele ao pressionar é meio fofo e esponjoso, como eu costumo dizer, até agradável, tem boa precisão também. Senti falta apenas de luzinha no Caps Lock que não existe, pô 2AM. Já o touchpad, ele é old school, tem botões físicos embaixo e o deslize nele é razoável, dou nota 7,5, 8 e na real eu utilizei pouco, já que sou o cara do mouse. A tela do E550 me agrada bastante, são 15.6 polegadas num painel Full HD fosco com tecnologia IPS, aquela que não distorce as cores quando se olha de forma angulada. Não é um display dos mais tops, embora seja claramente melhor que a média do que é vendido no Brasil, e eu não tenho nenhuma reclamação sobre ele no uso do dia a dia. É bom. Já sobre a parte de áudio, eu lembro que no começo de 2019 analisei o 2AM E500 e naquele modelo o som era horrível, muito baixo, o que me obrigava a fazer umas alterações no Windows para contornar. No E550 existe uma melhora nesse sentido. Ainda é um som sem profundidade, não é muito encorpado, sabem? Só que já tem um volume digno, dá para usar só o notebook, sem fone de ouvido, sem caixa de som tranquilamente para um YouTube da vida. A seleção de portas é um grande trunfo desse cara.
Tem mini DisplayPort e HDMI para vídeo out, USB tipo C, USB 3.0, isso de um lado, já do outro, entrada de rede cabeada, mais USB, portas separadas para microfone e fone de ouvido, algo raro, além de um leitor de cartão SD que é Full Speed, ou seja, ele lê em alta velocidade, o que é excelente para quem transfere arquivos grandes, como eu, quando vou editar vídeo. Nessas telas que vocês acabaram de ver, deu para perceber que o E550 é bem grosso, principalmente no fundo, né? Na frente, nem tanto, dá para digitar numa boa, só que atrás ele vai crescendo. Isso, junto com os 2.3 kg que ele pesa, faz com que não se trate de um notebook leve ou portátil para carregar, mas tem um grande benefício: refrigeração. Lembram que eu disse que ele usa processador de desktop? Pois é, essa minha unidade tem o Core i7 9700 e para segurar essa criança, felizmente, existe muito espaço. A parte de dentro também é ótima. Só vou deixar claro que abri-lo não é dos processos mais simples, ele tem umas presilhas chatinhas de serem soltas sem quebrar. E, além disso, o processo pode anular sua garantia. Pois é, mesmo sendo um notebook gamer, uma categoria em que os donos gostam de mexer, né, de poder alterar sua máquina, a 2AM só permite upgrade de RAM ou adição de mais armazenamento em assistência oficial. É algo para se ter em mente. Existem relatos na internet de pessoas que precisaram enviar a garantia e aí o deixaram do jeitinho original, acabou dando certo, mas não é algo que dê para assegurar. Enfim, o fato é que abrindo o E550 se percebe que esse cara brilha. Primeiro porque existe entrada para instalação de dois SSDs do tipo M2, além da entrada SATA tradicional de 2.5 polegadas, armazenamento a dar com rodo. E o sistema de refrigeramento é ótimo, com dissipadores dedicados para processador e chip gráfico e fluxo de ar muito bom correndo por tudo isso. Então assim, além de oferecer boa expansão, essa deve ser a máquina com o melhor refrigeramento que eu já testei entre modelos nacionais. Isso acabou se refletindo em jogos, viu? O meu tem Core i7 9700, como já disse, e veio com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. Eu acabei aumentando a RAM e instalei outro SSD. Mas como ele chegou de fábrica, a desenvoltura em jogos foi ótima, extraindo o máximo da GeForce GTX 1050. O que eu quero dizer é que não percebi queda de performance, não houve superaquecimento enquanto eu jogava, mas essa placa de vídeo é das mais básicas hoje em dia quando a gente considera notebooks gamer. Então não dá para esperar performance máxima em jogos atuais e pesados. Vai ser preciso de repente diminuir a resolução, diminuir os efeitos, é algo constante, porque a GTX 1050 tem suas limitações claras. Então é um dilema do E550. Eu tenho dificuldade de considerá-lo um notebook gamer com todas as letras, por isso, hoje em dia, saem concorrentes com chip gráfico melhor, mas para trabalho, meus amigos, ele foi maravilhoso. Photoshop, programas de engenharia e estatística, edição de vídeo, conversão de vídeo e compressão de arquivos, o Core i7 de desktop voa e a força bruta extra é mais do que bem-vinda. O detalhe é que quando você está em tarefas pesadas, as ventoinhas dele são barulhentas, viu? Fazem um considerável acima da média até. A velocidade em que elas giram pode ser configurada num software de controle que está disponível para ele, mas eu deixei padrão mesmo porque é garantia de que vou ter uma máquina fria por dentro e por fora. Inclusive, por falar em software, é bom lembrar que ele veio sem sistema operacional, então eu comprei uma licença do Windows 10 Pro e coloquei no meu. É bom ter em mente essa necessidade. Por fim, a bateria foi mediana, razoável para a categoria, com brilho um pouco acima da metade e sempre conectado no Wi-Fi, com um trabalho constante de escritório, consegui algo um pouco abaixo de 4 horas, uma autonomia ok para esse tipo de note. Vamos passar para os finalmente. Vale a pena? Eu diria que se você está focado em games e analisa custo-benefício, não. Tem concorrência melhor nesse sentido. Hoje em dia eu destaco a Acer com o seu modelo Nitro 5, que vem em Core i5 e i7 por valores iguais ou inferiores aos do 2AM. Isso com chip gráfico mais poderoso, a GeForce GTX 1650, e processador que não é de desktop, mas já é da linha de notebooks focada em desempenho, ou seja, ótimos. O fato é que a GeForce GTX 1050 ainda era uma placa de vídeo onipresente no Brasil quando o E550 chegou em 2019. Hoje, nos modelos não tão caros, por assim dizer, ela já começa a ser substituída em larga escala pela 1650, o que acaba pesando para quem foca em games. E aí, atualmente, o 2AM não tem nem a vantagem de ser mais barato, né? Agora, tem um detalhe importante. De fato, o processador é mais parrudo, ainda melhor que o da concorrência. Pode pesar para profissionais que usem programas focados nisso.
Pro meu uso mesmo, fica bacana, sabem? Tem uma placa de vídeo que roda o meu Age of Empires 2 Definitive Edition numa boa e processador excelente para edição de vídeo e fotos, o que eu faço muito. Então eu diria que profissionais que priorizam a CPU e que não tem espaço para um computador de mesa podem pensar o mesmo. Na data de publicação deste vídeo, o E550 ainda custa ali em torno de 5, 6 mil, o que é muito. Principalmente se a gente considera que é uma marca que não tem tanta tradição, né? Aí o cidadão pensa, pô, vou dar 6 mil no 2AM, melhor pegar um Dell que, de repente, não vai ser nem tão bom em tarefas específicas. Mas, quem sabe num futuro próximo a situação não dá uma aliviada e aí o E550 é um PC que tem sim seus méritos próprios e é forte quando se fala neles. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se for o caso, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se. É de graça, você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força enorme. Então, por que não, né, gente? Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição e a gente se vê. Até mais!